filosofia nasce no século VI a.C. e ela inaugura a proposta da sociedade ser regida pela razão e tudo para o ser humano ser explicado pela razão. A razão é seguir os princípios racionais, como Aristóteles falou. O princípio da identidade, quer dizer, ou é o João ou não é o João. O João é sempre o João. João não vira outra coisa, João não vira José no meio do caminho. Princípio da não contradição, ele não pode ser João e José ao mesmo tempo. Se ele é João, ele é João. Quadrado é quadrado, o círculo é círculo. E o princípio do terceiro excluído. Eu vejo alguém de longe, eu não sei quem é. Pode ser o João, pode não ser. Não há terceira hipótese. Ou é o João ou não é o João. Agora, não sendo o João, pode ser o José. Ou pode ser o José ou pode não ser. Sempre a terceira opção está excluída. Então só ficam duas. Ou é o João ou não é o João. Ou é um quadrado ou não é um quadrado. Ou é um círculo ou não é um círculo. Ou é um triângulo ou não é um triângulo. E o princípio da causalidade. Tudo tem uma causa. Isso vai ser trabalhado pela lógica de Aristóteles e outras lógicas também e vai gerar muitos caminhos que vão construindo a razão humana e desenvolvendo. Até chegar na ciência, que desenvolve mais ainda, já na era moderna e contemporânea. Mas a proposta de explicar tudo pela razão gera uma arte grega e romana clássica que é totalmente... acredita na razão e é dominada pela razão. Então é uma arte em que tudo se entende, tudo se explica, tudo tem princípios racionais, né? É a arte clássica. Ela não tem meandros escuros, ela não tem claro escuro, ela não tem o inconsciente, o desconhecido, o misterioso. Ela tem deuses, por exemplo, na arte grega, mas o mundo dos deuses é um mundo claro também, é um mundo totalmente compreensível para o ser humano. A Idade Média vai ter vários estilos, mas o mais falado é o gótico, foi o mais forte também. Mas de uma maneira geral, os estilos de arte medievais, eles desprezam a razão. Eles pensam que a razão só dá conta de uma parcela do mundo, que é visível, mas que existe algo além que não pode ser explicado pela razão. Então, eles se agenciam fortemente com a fé religiosa, e pensam que apenas a bem-aventurança vai dar para o ser humano, quer dizer, um dom divino de compreensão, que é a bem-aventurança, vai dar para o ser humano o acesso ao entendimento. E que a arte deve mostrar esse lado ensombreado do mundo e, ao mesmo tempo, apontar sempre para o lado superior, para o lado espiritual, que é onde está... onde está a harmonia, mas a razão não dá conta, ele vai além da razão. A arte clássica dos renascentistas do século XVI, que é o retorno desse modo clássico, lá do grego, né? Por isso ela é clássica também, e ela é ligada à razão. Já a arte barroca, que vem no século seguinte, século XVII, ela tem algo de medieval, mas ao mesmo tempo é uma arte da era moderna. Então ela fica entre as duas coisas. E a gente vai falar do barroco mais depois. E o homem barroco, então, ele é dividido entre a fé e a razão. Mas em sendo dividido entre a fé e a razão, a fé nele é muito importante. Então ele não tem um predomínio total da razão como no clássico. Você vê que é uma onda. O prato vai para um lado e vai para o outro, né? A gangorra. O grego e o romano clássico, medieval, quer dizer, razão, medieval não razão, o renascentista clássico, razão, o barroco não razão, o arcadista neoclássico, arcade neoclássico, a volta da razão, o romantismo, já por outros motivos, mais ligado com o inconsciente e com um irracional social, ele vai de novo desconfiar da razão. Então essa balança fica muito tempo, que como a filosofia se coloca na sociedade. Mesmo as pessoas que ignoram a filosofia ou acham que ela não tem tanta importância, na verdade ela é usada como um programa social, é uma matrix social que gera tudo, as formas sociais e culturais, inclusive a arte, né? Não gera sozinha, mas ela dá programas para aquilo acontecer. Quem faz a arte é o artista, quem faz a arte é o povo, quem inventa a língua é o povo. Mayakovsky, o povo, é o inventor da língua. No classicismo grego,
desculpa, no classicismo português, a gente teve então, como eu falei na aula passada, o retorno de Sá de Miranda para Portugal, que marca o início do classicismo português. E o Sá de Miranda, ele era tremendamente português e ao mesmo tempo ficou encantado com a Renascença italiana. Então ele abraça as formas da Renascença italiana, como por exemplo o decassílabo, importantíssimo, o decassílabo, verso de 10 sílabas, e o soneto, o poema de 14 versos dividido em 2 quadras e 2 terceiros. Mas continua fazendo cantigas num estilo, e outras formas, éclogas, continua fazendo formas medievais, vilancete e tal. Alguns anos depois dele, vem Camões, que nasceu em 1520 alguma coisa. E o Camões, ele vai retomar esse elan e esse afã do Sá de Miranda por inventar um clássico português usando como humus, como base de terra ali, a própria poesia portuguesa. Então Camões, ele fez as mais lindas cantigas no estilo medieval, na medida velha, que geralmente, pode ter exceções, geralmente são 7 sílabas, a redondilha é maior, e às vezes até mesmo 5 sílabas, redondilha é menor. Só que ele também escrevia essa parte lírica em espanhol. Então ele fez toda a obra lírica dele, quer dizer, que fala de sentimentos, em cantigas, na medida velha, medieval, e sonetos na medida nova. Ele foi um dos maiores sonetistas do mundo, os sonetos dele são estupendos, são lindos. E ele escreveu em português e em espanhol. Então, ele fazia esses textos na medida velha e na medida nova, em português e em espanhol. Além disso, ele quis fazer a retomada da epopeia, que era um projeto clássico também, inaugurado pelo Dante Alighieri, no início do humanismo, lá na Itália, 1300, um pouquinho antes, ele chegou até um pouco depois de 1300. Ele estava lá lutando pela unificação da Itália. A Itália só se unificou no final do século XIX, 1860 e tanto, e ele lá no século XIV, querendo unificar a Itália, lutou politicamente por isso, foi perseguido, sofreu muitos reveses por esse engajamento dele na unificação da Itália. E ele pensava que, porque os dialetos italianos são muito diferentes de cidade para região para região, cidade para cidade, não dá para entender. E ele achava importantíssimo ter um dialeto majoritário, que todo mundo pudesse entender, ter uma língua italiana unificada. E ele fez isso. Ele escreveu uma epopeia, que é uma exceção, porque toda epopeia é um poema longo, narrativo, que enaltece um povo representado por um herói idealizado. E tem sempre a presença dos deuses, participando ativamente, ajudando um lado e ajudando o outro. Os grandes exemplos da nossa tradição ocidental. A Ilíada, do Homero, que conta um lance lá da Guerra de Troia. O herói é o Aquiles, mas o verdadeiro herói da Ilíada é o homem grego. E Odisseia, Odisseus em grego, Ilion em grego é Troia. Odisseus em grego é Ulisses. E ele participou da Guerra de Troia e a volta dele foi cheia de aventuras. Ele ficou 10 anos na guerra, 10 anos voltando por um percurso bem pequeno, ali dentro do mar Egeu, porque ele, para Ítaca, a terra dele, porque Troia ficava na Ásia Menor, onde hoje é Turquia, né? Tem um marzinho ali que é o mar Egeu, e uma das ilhas era Ítaca, a ilha que era regida pelo Ulisses. E ele, então, é um grande herói que enfrenta monstros, bruxas, deuses e tal, e consegue finalmente, sem dar spoiler, mas consegue voltar para a ilha, e quando ele volta, ele retoma o trono dele, e a esposa dele e tal. E o herói da Odisseia é Ulisses, mas na verdade ele é uma projeção da grandeza do povo grego. E o Homero ajudou muito a unificar a língua grega, se bem que o dialeto da Ilíada e Odisseia não é o grego do século de ouro, do século de Péricles, da época de Sócrates, Platão. Ali você tem o ático, no Homero você tem o eólico, mas mesmo assim ele era compreensível para todo mundo. Então todo mundo lia e entendia e estudava. Era o livro A Paideia, como Jäger fala, o pesquisador alemão do século XX.
a paideia grega, a fundamento, que era um programa cultural que regia a vida da pessoa, baseado em obras, né? A base toda da paideia grega era sempre a Ilíada e a Odisseia. Eles liam aquilo como um livro de religião, de política, de ética, moral, sobre guerra, história. Para eles, aquilo tinha um valor assim transdisciplinar e fundador muito grande. Então, o grego ajudou a consolidar a ideia do homem grego, a realidade do homem grego. Aquilo que ele descreve na Ilíada e Odisseia era um mundo que ainda não tinha humanidade. Cada cidade, cada região se considerava um povo isolado. E a própria obra de Homero que vai trazer a vontade, a proposta e o modo de fazer essa unidade. A mesma coisa acontece com Dante, tanto na política, que ele luta por isso, demorou, mas conseguiu, né? Demorou de 300 a 800, demorou 500 anos, mas conseguiu, mais de 500 anos. E ele luta na língua, tanto que ele era de Florença, ele falava o florentino, que é um dialeto do italiano, fiorentino. E a língua que ele escreveu, ele chamou de comédia. Depois as pessoas acharam aquilo tão genial, tão lindo. E como nesse poema o eu épico ali, né, vê Deus, né, começaram a chamar de Divina Comédia. E então ele chamou só de comédia, que não tem o sentido aí de humor. Ela não é humorística, mas tem o sentido como uma farsa teatral, algo que se representa na sua frente. É uma comédia. E foi assim que ele chamou. Só que ela é inversa, ela não era representada. Ela geralmente é lida particularmente, né? Mas pode ser lida em voz alta. Ele é o maior poeta da língua italiana, um dos maiores poetas do mundo. Se tiver os 5 maiores poetas do mundo, ali está o Homero, o Dante, o Shakespeare, o Camões. Tá bom? Vou deixar um aqui para a gente preencher depois. E será que tem brasileiro? E aí, o Camões quis fazer também uma epopeia, inspirado mais em Virgílio, que imitou Homero e fez a epopeia dos romanos, a Eneida, o herói Enéas, que apresenta a grandeza do povo romano. É um herói que fugiu de Troia. Ele fugiu porque a cidade estava destruída, queimando, todo mundo morto, e ele tinha um filhinho pequeno e um pai paralítico. Ele bota nas costas do pai paralítico, segura o filhinho com um braço, segura os númenes tutelares, os penates, que são as imagens dos deuses caseiros, no outro braço, e sai, que nem o Rambo lá, e consegue fugir. Ele ele consegue um navio, cria um grupo de seguidores, de guerreiros que lutam com ele, e funda Roma. Então enfrenta muitos perigos também, é um grande herói também. O Virgílio é tanto o modelo de Dante, do italiano, que o Dante, ele, com as perseguições políticas e religiosas, ele coloca isso no meio do caminho desta vida, me vi perdido numa selva escura. Nel mezzo del cammino di nostra vita, me vi perduto numa selva escura, sei lá. E aí, ele é cercado de feras que vão devorá-lo. E do nada, assim, faz uma luz e aparece Virgílio, o grande mestre dele, que ele nunca conheceu. Virgílio viveu antes de Cristo, ele está aqui, século I, né, Virgílio, depois de Cristo. E ele está aqui em 1300. No entanto, ele vai sempre ler esse cara e ter esse cara como um guia. E aí o Virgílio abre assim uma porta dimensional, ele entra e eles vão para o inferno e vão subindo, até que chega na porta do paraíso. O Virgílio diz que não pode entrar. Aí a Beatriz, que foi a mulher que o Virgílio amou, o Dante amou e nunca teve nada com ela, nem chegou perto, ela casou, teve filhos, e ela já tinha morrido, e ela leva ele até Deus. É muito genial, é muito lindo. O Camões se inspirou também diretamente em Virgílio e no Homero. E ele unifica a língua portuguesa, de tal maneira que Renato Russo, o Legião Urbana, a banda Legião Urbana, gravou uma composição de Renato Russo, em que ele pega um trecho dos Coríntios, a epístola, a carta aos Coríntios. Coríntios era um povo, né, de Corinto, do São Paulo, e ele vai traduzido, é claro, para o português, que foi escrito em grego koiné.
e ele vai musicar. Mas ele musica também dois quartetos, os dois quartetos do Soneto de Camões. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um solitário andar por entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é ganhar que se ganha em se perder. O cara perde a liberdade, se amarra na moça que ele ama e se sente ganhador nessa perda, né? Aí ele fala na chave de ouro, que é o finalzinho ou os dois versos, ou o último verso da quarta estrofe, da última estrofe. Ele fala: como pode nos corações humanos a amizade causar, se tão contrário a si é o mesmo amor? Se ele é o contrário de si mesmo, se contradiz o tempo todo, como é que as pessoas seguem sempre o amor, né? As pessoas e toda a natureza. É muito lindo também. Então ele foi um grande sonetista e foi um grande épico. Agora, quando a gente vai ler Gil Vicente, a gente tem que ler o texto atualizado, que não dá para entender bem os textos dessa época, de 1500, né? Mas Camões, a gente lê exatamente como ele escreveu. Porque como diz Caetano, o Caetano diz que adoro sentir a minha língua roçar a língua de Luís de Camões. Qual é a língua de Luís de Camões? É essa que a gente fala. É claro que não foi ele sozinho. Os clássicos, eles dão o padrão normativo de uma língua. Mas o normativo aí tem que ser entendido como algo vivo. Não é só uma regra da sala de aula que não faz mais sentido, mas o normativo é um grande modelo. Por exemplo, quando você lê alguém escrevendo muito bem em português, os dois que eu vou falar foram muito criticados quando lançavam suas obras, considerados que eles escreviam mal a língua portuguesa e usavam muito a linguagem popular. Mas, na verdade, eles são maravilhosos. Quando você lê, você se sente no âmago da língua portuguesa. O Eça de Queiroz, em Portugal, realista, e o romântico José de Alencar, no Brasil. Ao ler, você sente isso. Você começa a escrever melhor, entendeu? Ele dá um padrão, mas não um padrão de regrinha decorada. Ele coloca você numa dimensão mesmo. Ele coloca você num nível da língua, entendeu? É um caldo ali que você começa a respirar aquilo e você começa a escrever melhor. É isso que os clássicos fazem. E no caso, há livros fundadores dos povos, né? E como a Bíblia para os judeus, como o Alcorão para os árabes, como Ilíada e Odisseia para os gregos, como o Mahabharata e o Ramayana para os indianos. E para nós, um dos livros mais fundadores é os Lusíadas do Camões. Nesse livro, então, se me perguntassem quem é melhor e mais importante, Shakespeare ou Camões, eu falo que é Camões. Apenas ele escreveu em português, e o brasileiro e o português não sabem ainda fazer o marketing que o norte-americano e o inglês souberam fazer. Então, você tem um filme de 1906, mudo, que se perdeu, pequenininho, que se perdeu, sobre os Lusíadas, mas ele merecia grandes filmes com grandes produções, porque é fantástico, é cheio de lances maravilhosos, fantásticos no sentido mesmo, entendeu? Da intervenção dos deuses e monstros fabulosos, o gigante Adamastor e tal. E ele é uma síntese do conhecimento histórico, geográfico, náutico, marítimo, comercial, religioso, político, filosófico, mitológico da época, entendeu? Então é interessantíssimo porque os deuses intervêm. A Vênus, por exemplo, ela protege os portugueses e ajuda eles e tal, e o tempo todo. E está lá no Olimpo, fala com Zeus, mas ao mesmo tempo o livro é totalmente católico. E para ele isso não gera nenhum problema, entendeu? É muito interessante. Ele faz o poema em 8ª rima, que não foi ele que inventou, o Sá de Miranda já usava, e vai ter, até uma coisa para a aula que vem, no Brasil não tem classicismo, porque nesse século do classicismo, que é o século XVI, o Brasil começou a ser colonizado. E quem vinha para cá, veja um filme Desmundo, quem vinha para cá eram pessoas muito rudes, homens muito rudes, alguns até eram condenados, que era pena alternativa, porque ninguém queria vir para o Brasil, e Portugal precisava colonizar o Brasil. E esses homens, talvez até alguns escrevessem, mas isso não se guardou, né? Então você tem alguma coisa escrita no Brasil nesse primeiro século, mas eu vou falar o que é, vou guardar o suspense por uma semana. Mas houve um português que veio para o Brasil, o Bento Teixeira, e ele escreveu uma epopeia imitando Camões, que é a prosopopeia. Ela é pequena e não é bem realizada. A do Camões é bem grandinha, ó, né? Tem 10 cantos.
a prosopopeia não é bem realizada também. Tem momentos bons, como diz o Carlos Nejar na História da Literatura Brasileira, mas não chega aos pés do Camões. Mas existe isso, a curiosidade de ele usa a oitava rima também. Imagina que cada letra é uma rima. A, B, A, B. Então primeiro rima com terceiro e com quinta. A, B, A, B, A, B, C, C. Tá? E eu vou ler uma estrofe para vocês. Olha que coisa maravilhosa. As armas e os barões assinalados que, da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Taprobana. Quer dizer, ele vai cantar os feitos dos guerreiros famosos que, saindo da praia do ocidental, a oeste de Portugal, passaram além de uma região da África que era só até onde os europeus iam, que é a Taprobana. E em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. E também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar engenho e arte.